Somos peregrinos, mas não órfãos. Ele nos precede para preparar um lugar. Solenidade da Ascensão de Nosso Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 46 ao 53. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Um mistério de glória e, ao mesmo tempo, um convite à responsabilidade. Cristo ressuscitado, após ter aparecido aos seus discípulos durante 40 dias, foi elevado ao céu e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Não se trata apenas de uma despedida, mas de uma transformação profunda da sua presença no meio de nós. No Evangelho deste domingo, Jesus ressuscitado, ele se despede dos discípulos e passa-lhes o testemunho. Os discípulos, formados na escola de Jesus, eles têm como missão levar o Evangelho a todas as nações e anunciar a todos os homens e mulheres o amor e a misericórdia de Deus. Não estarão sozinhos. Jesus vai enviar-lhes como ajuda o prometido do Pai, a força do alto, o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Advogado. Esse Espírito dá-lhes-á a força necessária para enfrentar os obstáculos e ajudá-los a discernir os caminhos. Aqueles caminhos que os discípulos percorreram e que nós também hoje percorremos. A primeira leitura da liturgia de hoje que acabamos de ouvir repete a mensagem essencial dessa festa da Ascensão. Jesus, depois de ter comunicado aos homens o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus. A mesma vida que espera todos os que percorrem o caminho que Jesus percorreu. A segunda leitura, nós podíamos dizer que convida os discípulos a terem consciência da esperança. Aquela esperança que foram chamados, a esperança que não decepciona, que não constrange, que não engana. A vida plena de comunhão com Deus. É essa esperança que ilumina o horizonte daqueles que fazem parte da igreja, o corpo do qual Cristo é a cabeça. A palavra usada em Atos dos Apóstolos para descrever este momento é eperté. É um termo grego originário do termo epairô, que significa ser elevado, exaltado. Quer dizer, não é apenas uma ascensão de espaço, mas uma exaltação que indica que Jesus entra com sua humanidade glorificada no domínio de Deus. Como nos afirma São Leão Magno em um dos seus sermões, o que era visível em nosso Redentor passou para os sacramentos. Veja, a ascensão, portanto, não significa uma ausência, mas uma presença nova e intensa que é acessível, não mais pelos olhos, mas pela fé, pela palavra, pelos sacramentos e pela missão da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de subir ao céu, Jesus promete: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A palavra grega aqui é martes, de onde vem a palavra mártir. Aquele que é testemunha, quer dizer, testemunhar no Evangelho não é apenas contar algo que se viu, é tornar-se sinal vivo do que se crer. É entregar a própria vida como Jesus. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, também nos dizia que o Senhor subiu aos céus, mas ele continua sofrendo na terra. Ele sofre em todos os que são seus membros. Ou seja, ser testemunha não é uma tarefa opcional para nós cristãos. É consequência direta de ter recebido o Espírito Santo. A Santa Igreja, no seu catecismo, nos lembra que Cristo age através dos sacramentos agora, particularmente da Eucaristia,
age com o poder do Espírito Santo na missão da igreja. Os discípulos estavam ainda com os olhos fixos no céu, quando 2 anjos os repreendem. Homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o céu? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, é um chamado a baixar os olhos do céu para a terra, onde se encontra o campo da missão. O céu agora começa também onde nós estamos. Na cidade, na casa, na igreja, na escola, no trabalho. O Senhor afastou-se apenas para multiplicar e intensificar a sua presença. Cristo ascende ao céu para que o seu Espírito desça. E o Espírito tem esta missão de lembrar e de ensinar toda a obra da redenção, toda a entrega do Cristo como sinal do amor do Pai, que entrega o seu Filho por amor. A sua ausência física é necessária para que Ele esteja presente em cada um de nós, em cada canto do mundo. Jesus ordena no Evangelho de hoje aos seus discípulos de ontem e a nós hoje que somos seus discípulos: permanecei na cidade até que sejais revestidos pelo alto, pela força do alto, pelo poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. A palavra grega aqui utilizada no Evangelho é justamente um chamado a se revestir. A mesma palavra usada por São Paulo na carta aos Efésios no capítulo 6, versículo 11, revesti-vos da armadura de Deus. Jesus está dizendo: permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Significa deixar-se habitar pelo Espírito para agir com o poder divino. Muitos querem começar a missão de imediato, mas o Evangelho ensina que só quem permanece em comunhão com a igreja, que permanece em comunhão na escuta, em oração e espera, pode testemunhar verdadeiramente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a ascensão do Senhor nos mostra que a nossa humanidade já está no céu em Cristo. Como nos ensina a igreja no seu catecismo, a ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus. Uma humanidade glorificada no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que desde então o oculta aos olhos dos homens. Nós somos peregrinos, não somos órfãos. Ele nos precede para preparar um lugar. Ele subiu ao céu, não para se afastar dos que ama, mas para estar ainda mais próximo deles. Nós somos então irmãos e irmãs, e se somos irmãos e irmãs, nós somos testemunhas da Páscoa. O Cristo que passou pela cruz vive e reina, não porque sejamos fortes, mas porque fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. A salvação significa, na sua etimologia, cura, libertação, plenitude. Mesmo frágeis, podemos viver sem mais relação com o pecado, pois somos continuamente perdoados por um amor que nos precede e nos acompanha. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos hoje aqueles que baixam os olhos do céu para encontrar Cristo no irmão, no pobre, na comunidade, e com a força do Espírito, anunciar com toda a força: Cristo vive, subiu aos céus, mas permanece conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele tem uma promessa para mim e para você. Permaneçamos até que sejamos revestidos do poder do alto. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.